Porque eu estou batucando tambor. Pois, meus queridos, tudo bem com vocês? Alguém não consegue lidar com a minha introdução de vídeo? Mas estamos de novo com o menino Vitor aqui. Vocês provavelmente viram agora há pouco, alguns dias atrás, um vídeo nosso com essas mesmas roupas. Faz 20 dias que eu não tomo banho, rapaziada. Exatamente. Faz muito frio em Rosário. Só tá catinga nesse apartamento. Mas, enfim, como vocês viram pelo título do vídeo, a gente vai falar sobre um assunto que é um pouco diferente aqui no canal, que é justamente sobre política. Não tão diferente, porque a gente já falou sobre vários assuntos que envolvem esse tema, mas não diretamente com esse nome. Eu e o menino Vitor nos conhecemos, obviamente, por causa desse assunto, porque militamos durante alguns anos juntos numa agrupação estudantil aqui na Argentina. Exatamente. O qual você, meu querido gafanhoto, que venha pra Argentina, você vai ver que a participação jovem na política aqui na Argentina, ela é bastante interessante. Bastante interessante comparada à do Brasil, pelo menos com a experiência que eu tenho na minha região do Brasil. Eu não posso dizer muito porque eu tive pouca experiência. Quando eu fiz faculdade no Brasil, eu fiz faculdade particular e lá só tinha os centros acadêmicos, sei lá como que chama. Os DCE. Esses troços aí de ficar bebendo, chapando coco e nada mais. Agora, a política pura, como eu vejo aqui, eu nunca tive contato. Eu sei pelo que a gente vê aí pelas redes sociais, obviamente a gente tá longe, então não dá pra gente ver muito assim, né, diretão, mas tomou bastante visibilidade a questão do movimento estudantil e do movimento social no Brasil nos últimos anos, desde a última Copa do Mundo, principalmente, que foi o querido 20 centavos, né? Que acabou dando a premissa pro querido impeachment da presidente Dilma. E foi, afinal, um movimento muito sem causa ainda que a gente carregasse a bandeira dos 20 centavos, porque ao mesmo momento dos 20 centavos tinha gente querendo, enfim, não sei, a favor do aborto. Eu acho que uma expressão popular como uma marcha naquele momento dos 20 centavos tem que ser justa e exclusiva para um ato definitivo para fazer-se mais expressivo, entendeu? Mas... Algo que assim, ó, analisando a minha perspectiva, tá? Do que eu vivi no Brasil quando eu morei no Brasil até 2011, a participação jovem no Brasil, ela é muito débil ainda comparada a outros países. Exatamente. E isso é algo que eu também comentei num vídeo que vai estar linkado aqui em cima, que foi a entrevista que eu fiz com o Ciro Gomes, atual candidato presidenciável para as próximas eleições. O qual é um candidato que eu admiro muito e que tem um alinhamento bastante semelhante, digamos assim. Mas, enfim, justamente a ideia do vídeo de hoje é comentar um pouquinho essa questão sobre do porquê que é importante. E isso está envolvido também com a questão da universidade, porque quando vocês chegarem na Argentina para estudar, vocês vão ver que hoje a gente só tem o modelo de ingresso que a gente tem na Universidade Argentina, principalmente em Rosário, em algumas outras cidades, justamente por causa da participação do estudante. Justamente. E não do estudante da pessoa que está fora, que quer entrar, mas sim do estudante que já está dentro. Exato. Porque isso é algo que a gente vê muito frequente. Isso acontece também na Argentina. Quando o estudante já está dentro, ele se acomoda. Ele fala, eu já estou dentro porque eu vou lutar por outra pessoa. Né? Ele nunca se coloca no lugar do outro que também quer entrar. Isso dá também, a gente pode ver, principalmente com o estudante estrangeiro, não hispanoparlante, o brasileiro em si, que vê o B2 hoje, para aqueles que ingressam, uma ferramenta que é necessária. Exato. Defende o B2 quando não precisa mais. Exatamente. Né? dele. Mas... Agora põe pra bater o B2, pra fazer o B2. Exatamente. Vai tudo rodar. Mas enfim, como eu falei agora há pouco, eu vejo a participação jovem hoje na política, tanto na Argentina como no Brasil, mas principalmente no Brasil, pela densidade populacional, muito débil, muito fraca. E até porque a gente tem um velho ditado brasileiro dizendo que política, futebol e religião não se discute. Horrível. E sim, se discute política. A política é baseada na discussão. Exato. Mas aí a gente tem que saber diferenciar de discussão de briga. Porque justamente com a base na discussão a gente constrói. Porque a gente tem que discutir a política, ela justamente no próprio nome dela diz, é a diversidade de ideias e com base a isso a construção. Exato. Social e econômica, educacional. E justamente nas últimas semanas a gente viu no Roda Viva, na TV Cultura, vários pré-candidatos com várias entrevistas e que chamaram muita atenção, muitos comentários. Os que mais chamaram atenção, obviamente, foram do Ciro, desde o meu ponto de vista, e o da semana passada que foi com a Manuela Dávila, que a gente até estava comentando agora há pouco. Aqui, sobre alguns comentários extremamente desnecessários que a gente viu, como o presidente da Sociedade Rural Brasileira
que fala sobre que a resolução para o problema no Brasil sobre a violência de gênero é a castração química. Pelo amor de Deus. Que no Brasil não existe cultura de estupro. Isso demonstra que esse cara não vive o Brasil que a maioria vive, entendeu? Dizer que hoje o Brasil não vive uma cultura de estupro, uma cultura machista, é estar justamente vivendo na sua bolha e no seu apartamentozinho com ar-condicionado e esquecer a realidade que está aí afora, uma realidade onde a mulher ganha 30% a menos que o homem, uma mulher que não pode pegar nem um ônibus tranquila, porque vai ter algum louco que vai se masturbar do lado dela, entendeu? Onde ela vai sofrer constantes assédios, e dizer que uma maneira de prevenir com que certos estereótipos e roles dessa cultura machista é uma castração química, está totalmente errado. A gente está tratando a consequência de se você ser pego fazendo tal ato, e não as causas do que leva, entendeu? Isso está erradíssimo. Exato. Várias questões chamaram muita atenção, e não é para defender a linha ideológica de Manuela Dávila. Por mais que eu gostei muito da exposição dela durante todo o programa, existem muitas coisas que eu não compartilho da questão ideológica dela, mas que sim são super importantes de serem debatidas. Primeiro e mais importante, Manuela Dávila foi, se não me engano, a primeira mulher das candidatas à presidência que foi pro Roda Viva. Isso é. Se não me engano, foram 68 vezes que ela foi interrompida por um jornalista homem para concluir o que ela ia falar. Sendo que a mulher tem uma trajetória incrível política, acadêmica. O próprio currículo dela diz muito sobre ela. Ela não precisa nem falar. Só... Exatamente. Enquanto o Ciro foram menos de 10 vezes que ele foi interrompido. Assim, simplesmente o fato de ser mulher na política já te menospreza. Exato. Portanto que, num momento, uma repórter, uma jornalista mulher questiona ela se ela seria candidata a vice de Ciro Gomes. E não se o Ciro seria candidato a vice dela. Aí já começamos aí desse lugar subestimado da mulher de ser a segunda, de ser a vice, a submissa, e tudo mais. E também justamente sobre que a metade da entrevista, ou pelo menos os 30 primeiros minutos, o primeiro bloco e a metade do segundo, foi ela tendo que justificar questões relacionadas à legenda dela. Hoje no Brasil, obviamente a gente entende isso, que é justamente pelos anos 60 no Brasil, de que tu falar, e também da Guerra Fria, obviamente, tu falar sobre comunismo, socialismo no Brasil, remete a uma questão muito Cuba, muito China. O pessoal acha que comunista come criança no café da manhã. Exatamente. Como se não tivessem a capacidade de pesquisar algumas questões que vão um pouco mais além desses estereótipos políticos. Ninguém tá falando aí sobre o socialismo português, que governa há 8 anos, se eu não me engano. O socialismo espanhol também. Exatamente, o socialismo espanhol, o socialismo norueguês, dos países nórdicos. Sim. Ninguém fala sobre isso, porque obviamente são países desenvolvidos, com saúde pública, educação pública, que tá funcionando tudo direitinho. Obviamente, utilizam regimes totalitários para exemplificar que todo modelo socialista e comunista é igual àquele. Vai pra Coreia, vai pra Cuba. Exatamente. Ainda que hoje esses países desenvolvidos cresceram em cima das nossas costas. E eu trago comigo um rancor pesado com esses países, porque isso dá certo, né? Vamos olhar um pouco mais também a trajetória, mas fica talvez para um outro vídeo. Exato. E justamente com respeito a isso, relacionando um pouco sobre a questão da participação jovem, a gente estava vendo um vídeo aqui antes que falava justamente sobre a participação jovem. Fala que o jovem brasileiro, ele se mobiliza por causas e não por ideologia. Tá horrível. Então, assim... Exato. Ninguém tá dizendo que é errado de que o jovem que não quer participar de um partido político não se mobilize. Mas, a partir do momento em que tu tá defendendo uma educação de qualidade pública para toda a população, uma saúde de qualidade pública para toda a população, bem-estar social, segurança do trabalhador, você indiretamente está defendendo uma ideologia. Exato. Uma ideologia que não precisa intitular ela como socialista, comunista, mas você está defendendo uma ideologia que é progressista, no seu geral. Eu justamente falo quando alguém pergunta pra mim a questão ideológica, porque infelizmente, não só o brasileiro, mas como o argentino, como qualquer outra pessoa assim, que não vive um pouco mais, entre aspas, a política, porque política é tudo, né?
Até você comprar pão é um ato político. Fazer amor é um ato político. A gente tem que levar em consideração isso. Mas eu sempre eu falo pra eles, porque essa analogia ao socialismo, você fala que você é socialista, que você é comunista, já gera um medo, entendeu? Por isso que muitas vezes, para me resguardar de debates chatos, debates superficiais, eu falo que eu sou social-democrata progressista. Idem. Eu também falo exatamente a mesma coisa para pessoas que eu sei que não vão entender o debate. Mas, de todo modo, algo que Manuela Dávila falou na entrevista que ela deu no debate, ela participou no Roda Viva, que eu achei fantástico, que é justamente relacionado a essas questões ideológicas. Primeiro, a resposta dela para o Frederico Dávila foi fantástica, né? Porque ele perguntou para ela se ela utilizaria as mesmas ferramentas que o comunismo de outros países utilizaram em seus países, como Venezuela, China, Coreia e tudo mais. Ela falou, então, não é por ter o mesmo nome que faremos as mesmas ações. Tanto é que Frederico Dávila temos o mesmo sobrenome e não pensamos da mesma maneira. Ela respondeu isso e justamente ela fala de que as correntes ideológicas elas se moldam à questão muito conjuntural da sociedade onde se está debatendo aquela questão. Porque a gente não pode querer transladar aquele modelo para o Brasil, porque não vai funcionar assim como transladar o modelo brasileiro para um país X também não vai funcionar. Porque o Brasil não vai conseguir nunca ser igual aos Estados Unidos, porque não tem a mesma comunidade, não tem o mesmo pensamento, não tem o mesmo nada que lá. Assim como não vai funcionar, o Brasil não vai ser uma China, o Brasil não vai ser uma Cuba. Exatamente. O Brasil vai ser um Brasil e vai se moldar conforme o que a população brasileira quer. E exato, acho que também outra coisa que a gente tem que levar como ponto de partida, que esses regimes que esse pessoal fala muitas vezes comunista, como Venezuela, como Coreia do Norte, o comunismo em si é uma vertente ideológica que é utópica por si só. A gente fala que é um socialismo utópico. Mas a gente tem que ter a consideração de que os regimes hoje que tem nesses países são regimes autoritários. Exatamente. Ou seja, a gente deixa de pensar num conjunto, no global, nessa pluralidade, e coloca os desejos de uma pessoa em frente aos demais. Ou seja, isso não chega a ser o comunismo, um socialismo. Exato, entendeu? Porque é aquele velho jogo, né? Que os extremos são tão extremos que chega um ponto em que eles se tocam. Exatamente. A extrema direita e a extrema esquerda se tocam. Né? Assim como, obviamente, todo totalitarismo extremo, seja qualquer um dos dois, é maléfico para a sociedade. Exato. No seu geral. Seja ele num regime como o socialista cubano, o socialista venezuelano ou o comunismo coreano, assim como o fascismo italiano, o nazismo alemão. As ditaduras latino-americanas. Exatamente. Que recomenda aí, um livro de Flávio Tavares, 1964, O Golpe. Fantástico, ele explica exatamente tudo o que aconteceu naquela época. Pô, falar que a ditadura no Brasil foi necessária, porque é muito melhor ter uma ditadura dos militares que uma ditadura comunista. Acho que é complicado, cara. Eu acho que o ideal seria a gente lutar não por uma ditadura, né? E sim sempre tentar manter os estándares da democracia. Exatamente, exatamente. Tanto que tentar justificar um erro pelo outro erro, acho que é tremendo. Tanto que em uma parte das entrevistas que eu vi durante essa semana que falam justamente de que as ideologias de esquerda elas não utilizam a democracia para chegar a tal lugar. Elas utilizam o socialismo para chegar na democracia. Exatamente. Porque justamente tu só vai conseguir uma democracia real a partir do momento em que toda a população tenha direito a tudo. Exato. Seja educação, saúde, segurança social. Uma sociedade mais igualitária e equitativa, exatamente. Porque senão a gente continua nesse esquema brasileiro aí, em que os grandes milionários brasileiros não pagam sobre as suas heranças, sobre os seus grandes patrimônios, e a população da classe média... E é fantástico também uma ponência da Manuela Dávila, que ela fala, aquele professor universitário que ganha 10 mil por mês e financiou um apartamento em 10 anos, ele não é o rico que o político de esquerda fala que tem que ser super tributado. Ele é classe média. Ele é classe média. O rico que se fala tanto em ser tributado é aquele que recebe heranças de muito tempo e que não é tributado. E essas heranças não são tributadas. Tem uma pesquisa que, se eu até encontrar, eu vou deixar o link aqui embaixo, que se tributassem as grandes heranças do Brasil, se arrecadariam 200 bilhões de reais, que ajudariam muito no desenvolvimento do país. Pelo amor de Deus. Falando justamente
sobre algo importante também, falando sobre a indústria nacional, que é importante tu fortalecer a indústria nacional. É uma questão, não é dizer que a indústria estrangeira não possa estar no país, mas tu tem que fortalecer a tua. Por quê? Porque é a tua indústria nacional a que vai gerar empregos pro teu país, renda pro teu país, e tu vai poder direcionar um pouco mais essa renda e não tirar o capital do teu país e mandar pro exterior. Não, justamente, cara, a gente tem petróleo com pré-sal, a gente exporta nosso petróleo e importa a gasolina, pelo amor de Deus, gente. E como você quer que um país cresça com esse método de... Exato, e é bizarro tu ver o brasileiro, tipo, indo para os Estados Unidos falando por que o Brasil não é que nem os Estados Unidos? Porque ele não vai ser como o E apoiando candidatos, em sua maioria, que não tem um plano nacional desenvolvimentista concreto. Exatamente. O Brasil não vai ser igual aos Estados Unidos nunca, jamais. Não importa o candidato que você votar nas próximas eleições. Porque o povo brasileiro, não estou falando da questão de que todo mundo gosta de falar a parte ruim do povo brasileiro. O povo brasileiro, na sua grande riqueza, ele não é igual ao povo americano, que nenhum é melhor ou pior que o outro. São dois povos diferentes e que funcionam de maneira diferente. Culturas diferentes, de colonizações diferentes, entendeu? Você não quer comparar um processo também de colonização brasileira, latino-americana, super extrativista, com comparação com uma colonização norte-americana que foi só de colonização. Exato. Os ingleses foram lá num país que tinha a mesma coisa que lhe proporcionava na Inglaterra. Exatamente. Volta o pessoal pra lá, gente. Algumas questões que rolaram na mídia com os debates dos presidenciáveis, na mídia por causa da discussão do aborto na Argentina, na mídia por causa da discussão do aborto que começou no Brasil e várias outras questões. A partir do momento em que você, mulher que reclama sobre o feminismo, acha que você tem o direito de ganhar a mesma coisa que uma pessoa do sexo, do gênero masculino e que tem a mesma função que você está defendendo uma ideia feminista. A partir do momento em que você acha que você pode sair vestida do jeito que você quiser na rua e não é por causa disso que você dá permissão para que alguém te toque, você está defendendo uma ideia feminista. A partir do momento em que você, cidadão, sai na rua querendo que o seu filho, a sua filha, possa ter uma educação de qualidade no setor público, você está fazendo política. A partir do momento em que você se junta com o seu vizinho do lado falando sobre a situação do seu bairro, você está fazendo política. A partir do momento que você está na universidade falando sobre como deveria ou não deveria ser o plano de estudos ou o cursado da sua faculdade, você está fazendo política. Exatamente. Então, falar de política não é errado. Não é. Falemos sobre política, mas falemos seriamente sobre políticas e transformemos a política do nosso Brasil. Sim. Porque pensemos numa questão, aquele povo que está lá no Congresso Nacional, no Senado, tem muito tempo que já está lá, né? Quem é que vai continuar vivendo nesse país daqui a alguns anos quando esse povo aí, por questões naturais da vida, não estiverem mais? É você, são os seus filhos. Então comece a se mobilizar um pouquinho mais. Então é isso. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações, siga a gente nas redes sociais. E a gente se vê na semana que vem. Se o William chegar a 30 mil de inscritos, ele rapa a cabeça. Não vou. Mas enfim.